Mas antes, o templo mais antigo do mundo. 3 vezes mais antigo do que as pirâmides do Egito. Evidência da primeira religião já descoberta. Entretanto, antigas imagens e esculturas podem vir a mostrar que essa religião era um culto da morte. Estou num local que poderia ser descrito como um vilarejo dos mortos. Enigmas da história. O início da civilização. Sanliurfa, Turquia. O professor Graham Philip, arqueólogo da Universidade de Durham, está na antiga cidade de Sanliurfa. Ele está aqui para investigar o que pode ser o mais importante achado arqueológico de uma geração. Em 1994, um velho agricultor turco passou com seu arado sobre uma pedra retangular, que era, na verdade, a parte superior e plana do primeiro de um conjunto de megálitos impressionantes em forma de T. Intocados por milhares de anos, a descoberta dessas gigantescas pedras revelou que elas estavam cobertas de trabalhos artísticos simbólicos de uma civilização desconhecida. Mas a maior surpresa veio quando foi feita a datação por carbono do local. Göbekli Tepe tinha mais de 11 mil anos, 7 mil anos mais antiga do que as pirâmides, 6 mil anos mais antiga do que o Stonehenge. De alguma forma, bem no meio da Idade da Pedra, a civilização começa a aparecer do nada. E um templo foi construído com esculturas intrincadas, que exigiram habilidades organizacionais e know-how de engenharia milhares de anos à frente do seu tempo. Temos o Stonehenge, um monumento maciço com enormes estruturas de pedra. E ainda assim, Göbekli Tepe é pelo menos 6 mil anos mais antiga do que ele. Isso torna essa proeza técnica ainda mais impressionante. A descoberta de Göbekli Tepe desafiou radicalmente nossa concepção do homem da Idade da Pedra, considerado por muitos como simples caçadores-coletores. Esta é uma concepção tradicional de um caçador-coletor. Recursos limitados, pequenos grupos, seguindo as manadas de animais a seu redor. É altamente improvável que uma comunidade como essa tenha sido capaz de construir um monumento como Göbekli. Portanto, a suposição deve ser que essas sociedades eram muito diferentes do nosso entendimento habitual quanto à natureza das comunidades e caçadores-coletores. O professor Philip vai até o local. É seu primeiro contato com os antigos megálitos. Isso é realmente incrível. Que local fantástico. Parece haver 2 grandes pilares no meio. Eles têm a forma de um T e estão cercados por um círculo de pilares menores e há muros de cascalho preenchendo os espaços entre eles. São enormes. Devem ter uns 6 metros de altura, uma estrutura maciça. Esses grandes blocos de pedra foram, de alguma forma, extraídos e esculpidos tão somente com ferramentas de pedra. Você pode realmente sentir muito claramente as bordas que eles seguiram enquanto esculpiam. E percebemos o nível de detalhes e o esforço feito para trazer à tona os relevos. As esculturas nessas pedras antigas são uma pista importante que podem desvendar o mistério de quem criou esse templo complexo. O professor Philip segue para o antigo bairro de Sanliurfa. Lá ele segue para a sede de uma equipe de arqueólogos alemães e turcos que atualmente estão escavando o sítio. O líder da equipe é o professor Klaus Schmidt. Eu tenho aqui um mapa para você. Certo. Você pode reconhecer os lugares para onde você foi. Temos 4 áreas monumentais delimitadas aqui.
Sim. numerados na ordem de sua descoberta. A, B, C e D. Uma grande área aqui. E em vermelho estão aqueles em forma de T, aqui. Usando radar de prospecção geotécnica, eles encontraram pelo menos mais 16 áreas que ainda não foram escavadas. Então, as 4 áreas delimitadas que eu vi estão bem aqui. Bem nesta pequena área aqui. Certo. Há literalmente centenas de megálitos ainda enterrados. Até agora, o professor Schmidt e sua equipe apenas arranharam a superfície desse enorme complexo. Embora apenas uma pequena parte do local tenha sido descoberta, eles já estão encontrando as mais extraordinárias imagens gravadas nas pedras, incluindo o que parece ser quimeras, metade humano e metade animal. Temos aqui nesse pilar uma decoração muito rica. O que mais se sobressai são 2 grandes pássaros representados aqui. Mais provavelmente Grows. Mas o que é muito interessante é que as pernas do pássaro não são pernas de pássaros, mas pernas humanas. Sim, elas dobram o joelho como os seres humanos. Portanto, talvez seja a representação de um xamã se transformando em pássaro, em um Grow. Schmidt e seus colegas chegaram à conclusão de que os megálitos em forma de T foram feitos para formarem figuras de algum tipo. Então, todo este pilar aqui é algum tipo de estátua? Sim, nós usamos a palavra pilar, mas é simplesmente uma palavra. Na verdade, estas são estátuas. A outra parte do T é uma cabeça humana vista de perfil. E o pilar em forma de coluna é um corpo humano. Você pode ver as 2 mãos se juntando aqui, das 2 metades da estátua, e uma pele de animal ou alguma coisa assim. Com uma fivela de cinto retratada aqui na parte frontal. A forma da cauda nos diz que se trata mais provavelmente da pele de uma raposa. Usada como uma tanga. Como uma tanga. É possível que essas figuras representem líderes comunitários, elites, ou você acha que seja algo diferente? Todas as estátuas são retratadas sem rosto. E o fato de estarem sem rosto nos mostra que elas não fazem parte do nosso mundo, não fazem parte de nossa sociedade. Elas vêm de algum outro lugar. Talvez sejam deuses, os primeiros deuses representados na humanidade. Se essas são representações de deuses, como Schmidt acredita, então este lugar poderia ser o templo mais antigo já conhecido pela humanidade. O nascimento da religião, um lugar e uma época em que caçadores-coletores deixaram de caçar em pequenos grupos para se reunirem neste templo e orar diante dessas figuras divinas. Mas o que intriga o professor Philip é como coletores-caçadores da primitiva Idade da Pedra poderiam ter construído uma estrutura tão sofisticada. O professor Schmidt quer mostrar algo ao professor Philip para ajudá-lo a responder sua pergunta. Nesta encosta, o professor Schmidt descobriu uma pista que pode ajudar a explicar este extraordinário feito da engenharia. Graham, você reconhece onde estamos? Olhe para esta borda reta e o canto. Estamos sobre uma das peças em forma de T. Uma das pedras grandes. Sim, uma das pedras grandes, ainda na pedreira. Eles a abandonaram porque, depois de esculpirem a forma, e você pode ver exatamente aqui a forma de T. Sim. Talvez algumas rachaduras tenham ficado visíveis e por isso eles não a extraíram. Este é um monumento enorme, cortado com ferramentas muito básicas. Sim, eles usaram ferramentas de sílex. O sílex é uma pedra muito dura, é um aço da Idade da Pedra. A pedra calcária é bem macia se comparada com o sílex. Você só precisa de tempo para furar e furar e furar. E você vai conseguir essa viga. E então pode produzir esse pilar. E quantas pessoas você acha que seriam necessárias para escavar e transportar apenas uma dessas? Acredito que 100 não seriam suficientes, mas talvez 1000 fosse demais. 500, provavelmente homens adultos, participavam disso. Sei. A organização de algo nessa escala exigiria a existência de líderes, uma possível categoria eclesiástica controlando a força de trabalho. Mas de onde apareceram esses sacerdotes? Sacerdotes com conhecimento de trabalho em pedra e com capacidade de controlar grandes grupos de pessoas?
Habilidades estranhas para primitivos caçadores-coletores. Não é fácil produzir um bloco desses, uma pedra como esta. Não é fácil sequer transportá-la. Você precisa do conhecimento, saber como fazer isso. Não existia engenharia naquela época. As centenas de pessoas que fizeram isso deveriam ter ficado baseadas aqui durante anos e seria necessário que tivessem alimentos. Isso pode ter sido um distanciamento dos caçadores-coletores e um primeiro passo em direção à agricultura. É interessante que este fantástico sítio de Göbekli Tepe, esta maravilhosa escultura, apareça quase exatamente ao mesmo tempo em que a agricultura se desenvolve e o cultivo é controlado. O DNA do trigo moderno que é cultivado está ligado a esta região. Você ainda pode encontrar os canteiros de trigo espelta selvagem. E o espelta foi uma das principais origens do trigo moderno. A grande mudança de caça e coleta para a agricultura organizada marca o nascimento da civilização e aconteceu aqui, numa área conhecida como Crescente Fértil. De acordo com a poesia da Bíblia, quando os seres humanos perderam sua inocência, eles foram expulsos do paraíso para cultivar a terra. Göbekli Tepe, alguns sugerem, poderia ter inspirado a história do Jardim do Éden. O professor Philip está de volta a Göbekli Tepe. Ele quer ver se há alguma coisa em comum no alinhamento das pedras. Ao olhar este mapa, é interessante